Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Momento de tensão. Serão os dois jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões envolvendo Real Madrid e Atlético de Madrid. Antes do sorteio, ninguém queria do lado do Real Madrid enfrentar o Atlético, nem do lado do Atlético enfrentar o Real Madrid, mas é o que temos e é o que teremos valendo vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Eu vou trazer um pouquinho para vocês o histórico dessas duas equipes e o que a gente pode esperar desse derby que promete ser muito tenso, tá? Os dois jogos. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui. Vai ser tenso. Vai ser tenso porque derby de Madrid, geralmente, nos últimos anos, tem sido tenso. O momento é de tensão envolvendo as questões da arbitragem aqui da Espanha, que estão sendo protagonistas na pauta. E a verdade é que nos últimos 11 anos, a gente teve duas finais de Champions envolvendo Real Madrid e Atlético de Madrid, e duas eliminatórias de Champions envolvendo Real Madrid e Atlético de Madrid. E ainda tem uma lá dos anos 60. Então, a gente está falando de um derby de uma cidade que se transformou num derby europeu, né? Atlético de Madrid e Real Madrid. Por exemplo, outra cidade que tem dois grandes clubes que podem se enfrentar na Champions, por exemplo, Londres, com Arsenal e Chelsea. Não tivemos isso. Manchester, com Manchester City e Manchester United. Não tivemos isso. Para mim, é o grande derby europeu quando a gente fala de derby de verdade, de dois grandes clubes de uma mesma cidade se enfrentando. A Real Madrid e Atlético de Madrid é o grande derby europeu. Se a gente olhar pelo retrospecto de Champions, o favoritismo é para o Real Madrid. São 5 vezes, 5 eliminatórias ou finais, contando que as duas equipes se enfrentam. São 9 jogos, na verdade. 9 jogos, 5 vitórias para o Real Madrid, 2 empates e 2 vitórias para o Atlético de Madrid. Isso no histórico Champions. Dentro desse histórico que a gente tem duas finais, 2014, que o jogo termina 1-1 com aquele gol do Sérgio Ramos no minuto 93, o Real Madrid vai para a prorrogação e faz 4-1 no Atlético. 2016, que a gente tem uma final que também termina 1-1, que fica marcada pelo pênalti que o Griezmann perde, vai para os pênaltis e o Real Madrid vence. A gente tem semifinais de 2017 ali, logo depois. Entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O Real Madrid faz 3-0 no Bernabéu. O Atlético vence 2-1 ainda no estádio Vicente Calderón, mas é aquele jogo que o Benzema faz aquele gol que consegue passar pelos jogadores do Atlético já na linha de fundo. E que ali meio que termina a eliminatória, porque o Atlético começa bem o jogo. Quartas de final de 2014 e 2015. O jogo na casa do Atlético termina 0-0 e o Real Madrid vence 1-0 no Bernabéu e avança. E ainda tem um duelo entre as duas equipes lá nos anos 60, 1959, se eu não me engano, que o Real Madrid também passa. A questão é, dentro da Champions, o Atlético nunca conseguiu eliminar o Real Madrid. E em 4 ocasiões que o Real Madrid ou venceu o Atlético na final ou passou, conquistou a Champions. Só não foi assim na temporada 2014-2015, que o Real Madrid cai nas semifinais, acho que foi para a Juventus, se eu não me engano. Então, dentro do histórico de Champions, o favoritismo é para o Real Madrid, a competição que a gente já viu o Real Madrid fazer grandes coisas. No momento, se a gente for analisar o momento de enfrentamento das duas equipes, talvez o favoritismo fique para o Atlético de Madrid. Na temporada passada, o único time que derrotou o Real Madrid foi o Atlético de Madrid. Nessa temporada, a gente tem 2 duelos entre as duas equipes e 2 empates. Inclusive, o empate é o grande protagonista quando a gente fala em duelos entre os dois dentro do Campeonato Espanhol. São 8 empates em 1-1 nos últimos 20 jogos. Os times mais empatam do que ganham. Os 2 duelos nessa temporada foram 1-1. E se a gente pegar o recorte dos últimos 6 jogos em todas as competições das duas equipes, são 3 empates, um empate é o protagonista, 2 vitórias para o Atlético e 1 para o Real Madrid. O Real Madrid só conseguiu vencer um dos últimos 6 jogos contra o Atlético de Madrid. No histórico entre os dois técnicos, duelos Ancelotti contra Simeone, são 8 vitórias para o Ancelotti, 8 para o Simeone e 8 empates. Então tá tudo equilibrado.
A verdade é que antes da bola rolar, e é a minha humilde opinião dentro disso tudo, antes da bola rolar tá 50-50. Porque o jogo de ida vai definir muita coisa para o que a gente vai ver no jogo de volta. E o jogo de ida tem um porém, o Real Madrid não vai ter Jude Bellingham, que recebeu o cartão amarelo, cumpre suspensão no próximo jogo. Não sendo a ida no Bernabéu, acho que deixa que tudo seja meio equilibrado, porque o Atlético de Madrid também é um time muito forte na sua casa, é muito forte no Metropolitano. A gente já viu o Atlético fazer grandes coisas no Metropolitano. Já é um derby tenso por si só, porque se enfrentaram e se enfrentam muitas vezes durante uma temporada. Costumam se enfrentar, bom, na Liga, no Campeonato Espanhol normalmente, mas costumam se enfrentar em competições europeias, costumam se enfrentar em mata-matas, em Copa do Rei. O Atlético de Madrid, por exemplo, é um dos únicos times na última década que conseguiu vencer uma final para cima do Real Madrid, a Supercopa da Europa lá em 2018. Então, a rivalidade, desde que o Simeone assumiu o Atlético, a rivalidade ela vem crescendo, porque o Atlético de Madrid está fazendo frente ao Real Madrid. E desde que chegou o Ancelotti de volta, o histórico do Zidane contra o Atlético era melhor do que o do Ancelotti. Desde que o Ancelotti volta a comandar o Real Madrid, como o Ancelotti tem essa visão também de fazer jogos muito competitivos, as coisas elas se equilibram, né? E tá tudo muito equilibrado, assim, em termos de números nos últimos tempos, né? Não contando o histórico só de Champions do Real Madrid. Então, acho que antes da bola rolar, pra mim, tá equilibrado, tá 50-50. Agora, depois do primeiro jogo, as coisas podem mudar. Porque, por exemplo, na única vez que eles se enfrentam, que o jogo de ida é no Bernabéu, que foi na era moderna, tá, gente? Na última vez que eles se enfrentam, em eliminatória, que o jogo de ida no Bernabéu, o Real Madrid abre 3-0. Consegue uma vantagem que leva para o Caldeirão, onde o Atlético de Madrid começou sendo melhor, mas aquele gol do Benzema meio que tira o ânimo do Atlético. Vai ser um duelo tenso por todos os fatores e vai ser um duelo tenso pelos últimos anos, né? Tem um extracampo muito grande envolvendo as duas equipes, nos derbys. E, no momento, tem um extracampo que é mais forte de tudo, que é a questão da arbitragem. O Real Madrid divulgou um comunicado algumas semanas atrás, reclamando da arbitragem, criticando o VAR, pedindo uma mudança no sistema arbitral. O Atlético de Madrid, antes do derby, fez publicações nas redes sociais cutucando o Real Madrid em função dos vídeos que a TV do Real Madrid faz antes dos jogos para pressionar, não sabemos se sim ou se não, mas de alguma forma expõe o árbitro que vai estar no jogo seguinte. O Atlético fez um post dizendo com as regras para ver o derby, meio que falando da questão da TV do Real Madrid. Hoje, depois do sorteio, a arte que o Atlético usa para fazer essas postagens, o bonequinho já estava lá de novo, estou aqui de novo. Então, assim, nesse momento, a questão da arbitragem, as declarações do Simeone falando sobre os 100 anos, que acontece a mesma coisa, do Dani Ceballos na zona mista, dizendo que o Atlético sente as finais de Champions perdidas. O momento já é de muita tensão envolvendo os dois clubes e as coisas que estão acontecendo extracampo. É verdade que o último derby no Bernabéu, a gente conseguiu falar mais de futebol que do resto todo, mas está num momento de tensão entre as duas equipes. E obviamente que valendo vaga nas quartas de final da Champions, se já tem tensão, ela vai lá para cima. E vai ser uma loucura. Eu tô imaginando que a gente vai ver dois derbys muito tensos. E eu tô para tentar entender o quanto o extracampo vai afetar o dentro de campo, mas que vai afetar isso a gente não tem nenhuma dúvida. Se a gente for olhar só para campo bola, o Atlético chega em um momento de bastante estabilidade. É verdade que vem de 2 empates, agora tem o Valência no fim de semana. Vamos ver como é que vai ser. Mas só perdeu um dos últimos 23 jogos. O Simeone conseguiu encontrar uma fórmula para fazer esse Atlético de Madrid ganhar as partidas. O Julián Álvares encaixou de uma forma impressionante no time. O Griezmann, às vezes ele só precisa de um passe para ser o cara que define o jogo. Eu sempre digo que há histórias entre jogadores e clubes, e algo que o Griezmann vive no Atlético, que é um treco absurdo, assim. É incrível a conexão entre jogador e clube. Então, o Atlético tá encaixado, digamos assim. Vamos ver como é que vai chegar em termos de recuperar lesionados. O Koke teve uma lesão, provavelmente não chega para o primeiro jogo. Vamos ver como é que vai ser
para o seguinte. Do lado do Real Madrid, um time que sai muito reforçado da eliminatória contra o Manchester City, que também começou a temporada estranho, agora tá se encontrando, o Mbappé tá voando, 14 gols nos últimos 11 jogos, artilheiro do time. O Vinícius, às vezes não tem marcado tanto, principalmente nesse início de ano, mas tem sido protagonista para definir as partidas. O Rodrigo viveu o melhor momento dele desde que ele chegou ao Real Madrid. Então, são dois times que vão viver um momento de instabilidade na temporada, que ainda não estão 100% no seu máximo nível, que ainda tem dúvidas em questões de lesionados, mas que um derby valendo vaga para as quartas de final da Champions vai ser uma absoluta loucura. Eu nunca mais vou dormir, porque já são. A semana que vem não, tem Copa do Rei. Inclusive, o Atlético de Madrid tem um calendário horroroso nos próximos 20 dias. Vai definir a eliminatória da Champions, enfrentando 2 vezes o Real Madrid. Vai definir a eliminatória da Copa do Rei, enfrentando 2 vezes o Barcelona. Ainda tem o Atlético de Bilbao no caminho. O calendário do Atlético de Madrid é pior que o do Real Madrid. E vamos ver como é que essas duas equipes vão chegar para os jogos. O que dá para garantir é que eu acho que vão ser 2 jogos muito competidos. Que tomara que o extracampo dê uma esfriada pra gente poder falar só de futebol dentro de campo, mas vai ser tenso. A realidade é que vai ser tenso. Já é tenso, sempre foi tenso, e eu acho que esses 2 derbys vão ser muito tensos. Esperamos falar muito só sobre jogo, só sobre o que acontece dentro de campo. E vamos lá, as datas ainda não foram definidas enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas eu vou colocar aqui no pé do vídeo, assim que os confrontos forem definidos, as datas. E falta pouco, já 10 dias para o primeiro jogo no Bernabéu, decisão no estádio do Atlético de Madrid, lá no estádio Metropolitano. Madre mia, que derby vem pela frente. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like. Comentários por aqui, um beijo para todo mundo. Madre mia! Lá vem os derbys de Madrid.